Elver Maia já de volta ao vivo para você. E olha, são inúmeras as doenças que podemos contrair e até transmitir durante uma relação sexual. Exceto as que são causadas por vírus, as outras são sim curáveis. Só que o mais importante é o diagnóstico precoce, porque se forem descobertas em estágios avançados, elas podem trazer danos consideráveis, claro, para a nossa saúde. E é sobre as DSTs que nós falamos hoje no nosso quadro Saúde da Mulher, aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Sempre bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Honra minha, Suzana. Privilégio estar aqui, vésperas de festas de outubro. Mais do que nunca é importante um tema como esse, né? Pertinente, o pessoal fica meio alegre, fica mais expansivo e muitas vezes pode não acabar lembrando das prevenções, que é o grande trunfo da doença sexualmente transmissível, é não transmiti-la. Exato. E assim, né, doutor? Outra coisa que a gente pode também tá lembrando, colocando essa posição aqui no programa, às vezes essas doenças podem causar até separações, sim, né? Isso acontece. O grande mote da doença sexualmente transmissível que a gente vê no consultório é que quando se é detectado uma DST, que é a sigla de doença sexualmente transmissível, a paciente ou o casal há um olhar de indignação, como aquela pergunta que não quer calar: quem me transmitiu? Você que me passou? Então, e existem comportamentos diferentes. Hoje a nossa intenção aqui, Suzana, é tentar esclarecer o máximo possível sobre o comportamento das DSTs mais frequentes, com o intuito de poder fazer o diagnóstico e para que não haja esse tipo de comportamento ou de desconfiança, porque muitas vezes nunca vai se descobrir quem passou para quem devido ao fato de algumas delas, não todas. Não dá para se isentar em algumas situações porque o quadro clínico ele é evidente de imediato. Mas como você muito bem colocou anteriormente, os vírus, principalmente, eles ficam inoculados e só vão se manifestar quando a imunidade estiver muito baixa. Quer dizer, a pessoa já podia ter antes do casamento, por exemplo. Por exemplo. E daí depois do casamento ficou com a imunidade mais baixa, se manifestou e daí aquilo pode ser causa de revolta. Tanto o homem quanto a mulher podem ser portadores assintomáticos, não terem nenhum sintomas e no momento após um novo relacionamento, tendo uma queda da imunidade, aquilo passa a se manifestar naquele relacionamento. Mas não significa que foi tido ali. Pode ter sido pego por ambos em relacionamentos anteriores. E assim, ó, o nome é doença sexualmente transmissível. Porém, nem todas necessariamente são sexualmente transmissíveis, doutor. Isso é um problema, porque hoje com a internet, as pessoas, quando recebem um laudo, há uma tendência de pesquisar sobre o assunto. E quando lê lá no site, ou num site de busca que a determinada patologia é sexualmente transmissível, já associa à atividade sexual. E não uma garota, uma adolescente, uma mulher que nunca teve atividade sexual, ela pode ter uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas são divididas em 3 categorias. Aquelas que são obrigatoriamente pegas através do coito da atividade sexual, aquelas que frequentemente são pegas pela atividade sexual e aquelas que ocasionalmente, muito dificilmente. Olha só que interessante. Daria pra gente citar quais são cada uma delas? Dá para citar, Suzana. Obrigatoriamente, então. A sífilis é pega através da atividade sexual, a gonorreia, o HPV, que é uma das principais causas do câncer ginecológico, no caso, né? E a clamídia, que nós vamos, acho, depois abrir um pouquinho o leque, que a gente tem falado das demais e pouco dela. As frequentemente são a Gardnerella, que é muito conhecida, é um corrimento que dá odor, a candidíase, que é um fungo. Que é muito parecido o sintoma das duas? Muito parecido. Depois a gente vai situar o que diferencia uma da outra. O micoplasma, o herpes e o HIV. O HIV é um bom exemplo também. As pessoas associam muito só à atividade sexual. Muito pelo contrário, se a pessoa receber um sangue, daí o medo de muitas pessoas inconscientemente de receberem um sangue, mas é minha parte aqui alertar que o banco de sangue de Blumenau e região é um primor, isso tudo é um medo que não se precisa ter, mas pode ser pego através
de sangue. Então, para não caracterizar que toda doença exatamente, usuários de drogas, e tem aquelas que são muito pouco relacionadas à atividade sexual, que seria oxiuríase, que é um verme, uma bactéria fecal, perdão, que costuma muito dar em criança, em neném, em garotinhas, e ela dá um prurido, ela dá uma comichão no ânus e é feito com uma fita dessa adesiva mesmo. A mãe leva a menina ao laboratório, é feito no laboratório, a fita adesiva é colocada próximo ao ânus e é colhido os ovos desse parasita. É um parasita que pode gerar, ele pode afetar, dar uma doença. É caracterizado como doença sexualmente transmissível, mas não necessariamente. Temos a tuberculose também, que pode ser transmitida através do ato sexual, e as hepatites, como a A e a B, que podem ser transmitidas, mas não necessariamente somente pela atividade sexual. Interessante, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer um bate-bola sobre quais as mais frequentes, como se comportam e tentar fazer o diagnóstico diferencial. E quando a gente fala em mais frequentes, tem diferença de regiões aqui? Por exemplo, o nosso, pelo clima úmido, né? Que a gente já falou. Em Santa Catarina, por exemplo, aqui no Vale, é um meio de cultura que a gente chama. O que é meio de cultura? É tudo aquilo que propicia o desenvolvimento de uma bactéria, de um fungo ou de um protozoário. Por quê? Não há uma ventilação adequada, cada vez mais com construções, tudo mais, pouca ventilação, altas temperaturas, o ar não ventila da maneira adequada. Mulherada dormir sem calcinha, né? Preferencialmente para ventilação. Já no litoral, se nós formos ver incidências de infecções, a gente vai ver que muda o tipo. São muito mais por bactérias e menos por fungos. Porque os fungos, aqui no Vale principalmente, proliferam muito mais. Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui, quarta-feira, para quem tem dúvidas, ao vivo. Vamos lá, horário? 13h40 no meu. 1h42 exatamente. Isso, ao vivo. Em 36, né, do Então, Cristo. Suzana, ontem fez um dia de inverno, hoje o sol já abriu. Então, essas oscilações, o corpo tem que de um dia para o outro se adequar a uma diferença de mais ou menos 10 graus centígrados. Então, os anticorpos que estão ali para defender contra a infecção, eles têm que ser arregimentados para fazer um equilíbrio, um termostato da temperatura. Quando se sofre esses choques térmicos, a imunidade cai e pode ocorrer, por exemplo, no caso aqui do Vale, que é mais úmido, a candidíase, com maior frequência. Tá certo. Vamos então fazer esse bate-bola, conforme a gente já comentou aqui, das mais frequentes, então, quando a gente fala mais frequentes, principalmente aqui para o pessoal da nossa região, né, Perfeito. doutor? Eu vou fazer assim, Suzana, sugerir, tem duas que são mais eminentemente masculinas e de fácil diagnóstico no homem. Ah, é? É mais difícil na mulher fazer o diagnóstico, mas no homem, que são a sífilis e a gonorreia. Sífilis e gonorreia é mais fácil, então, de fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico numa fase inicial no homem. E as duas são sexualmente transmissíveis e obrigatoriamente sexualmente transmissíveis, tá? Uhum. A sífilis, ela dá o cancro, que é uma ferida na glande, na cabeça do pênis, e começa a eliminar uma secreção, geralmente de 10 a 15 dias após o contato. Ela não dá muita coceira, ela dá mais essa ferida na glande, na cabeça do pênis. Aí tem que se averiguar. Já a gonorreia, ela dá um corrimento contínuo, amarelado e fétido, que em nenhum homem saudável, além da micção, da urina, vai ocorrer esse tipo de secreção. Então, homem com corrimento amarelado, purulento, sem ter a feridinha alguma coisa, vá atrás de um urologista, procure o seu médico, já passar teu hábito, não só para câncer de próstata, não espere ter 40 anos, 35 anos, para procurar um urologista de confiança. Não, vá porque você pode contaminar sua parceira, isso poderá gerar malformações fetais numa gravidez futura da sua companheira, então é importante fazer essa prevenção. E assim, na mulher é assintomático? A mulher se manifesta como corrimento, a gente consegue fazer o diagnóstico através da mulher, mas como é raro o homem ter algum tipo de corrimento, os dois mais frequentes masculinos são ou vai ser sífilis, que vai dar ferida no pênis, ou vai ser a saída de secreção
através dele. Aonde deve sair só urina, vai começar a sair secreção. Então ali a gente já matou a charada da sífilis e da gonorreia. Tem cura? Tem cura, antibiótico terapia para ambas. A única coisa, no caso da mulher, é que a gonorreia está associada a uma outra doença, que é a bartolinite, mas aí a gente pode complementar depois. Mas são ambas totalmente tratáveis. Ótimo. Então, tendo a lesão, não protele, porque depois ela incuba, aí lá na frente ela vai se manifestar, fica portadora sintomático, lesão no pênis, até prova contrário, procure o seu urologista. E logo não espere, porque vai incubar, vai achar que está curado e não está. Tá, perfeito, ok. Citamos já essas duas, que é mais fácil identificar então no homem. Exato. E na mulher também, as duas comprometem, né? E eu colocaria a clamídia agora.